fruto na vide e o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Todavia nós podemos nos alegrar no Senhor. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Oh. Todavia me alegrarei, Senhor. Além das circunstâncias, que a nossa alegria não esteja baseada naquilo que o mundo pode nos proporcionar, que a nossa alegria não esteja fundamentada em bens materiais, que a nossa alegria não esteja baseada naquilo que as pessoas podem fazer por nós, mas que a nossa alegria possa estar baseada na fidelidade e no cuidado de um Deus que não vai deixar que uma luta possa nos matar. Deus nos permite passar por momentos difíceis para que nós sejamos fortalecidos, Ele venha a ser glorificado, porque a vitória pertence ao Senhor. E essa é uma oportunidade, um privilégio muito grande que nós temos de estar aqui reunidos nessa noite para nós promovermos, abençoarmos a vida de pessoas tão carentes, de pessoas que precisam tanto da nossa ajuda, mas que não tem uma voz, que não tem muitas pessoas por pedir por elas, para pedir essa ajuda. Nós estamos aqui com esse projeto, esse é o segundo mês que nós estamos realizando essa ação entre amigos beneficente em prol do projeto AME, um projeto maravilhoso que tem levado alimentação para crianças, para cerca de 300 crianças por dia, e que tem feito a diferença em Moçambique. Por que Moçambique? Porque estamos apoiando o trabalho de missões em outro país. Porque é um país que está recomeçando das cinzas. Foram muitos anos debaixo de escravidão, debaixo de opressões que nós temos como uma história conectada. Muitos moçambicanos vieram para o Brasil escravizados, ajudando a construir tantos monumentos, a construir tantas coisas históricas que nós temos aqui no nosso país, participando da cultura, na alimentação, nos ritos e tantas outras coisas, e que por esse motivo, por doarem tanto a sua mão de obra historicamente,
sofreram com um atraso no desenvolvimento, no progresso da sua civilização. E, infelizmente, diante de tantas catástrofes naturais que têm vivenciado, problemas internos, pessoas lutando pela vida, guerras civis internas, nós podemos ser esse país que vai retribuir com o mínimo possível para os nossos irmãos que nos ajudaram também a construir a etnia brasileira, né? Os moçambicanos fazem parte. E Moçambique é um país que precisa de muitas ajudas humanitárias. Depende de ajuda da China, da Europa. E nós, mesmo sendo um país territorialmente tão grande, tão populoso, e mesmo com tantas limitações, bem no meio da pandemia, também tem ajudado e contribuído através de pessoas como eu e você, através do trabalho da igreja, que tem divulgado, que tem contribuído para que esse trabalho seja realizado. Moçambique não é um país que tem assistência, não tem condições financeiras, o governo não tem condições de oferecer um trabalho de assistência social como a gente tem aqui no Brasil, como Bolsa Família, auxílio emergencial e outras manobras políticas que têm sido feitas nesse período da pandemia para tentar balancear as perdas causadas pelo lockdown e pela pandemia em si. Aqui nós temos a nossa África, é o Nordeste. E nós também apoiamos o trabalho do Nordeste, que é feito aqui no Brasil, em lugares mais longínquos, através da contribuição missionária também, que é feita e recolhida pela CADEVRE, que é a nossa igreja, a igreja mãe desse trabalho missionário. Somos mais de 300 missionários espalhados no Brasil e no mundo. Estão atualizando os dados aí essa semana, ainda vou conseguir atualizar mais algumas informações, que estão espalhados por diversos estados do Brasil, de leste a oeste, norte ao sul, fazendo a diferença. E no Nordeste também existe um trabalho maravilhoso de assistência social, onde famílias são atendidas com cestas básicas, existe escola, creche, atendimento odontológico, também médico, lá no Nordeste, atendendo pessoas bem distantes, no sertão nordestino, que é o lugar menos evangelizado do nosso país e é o lugar mais carente de todo o nosso país. Nós ficamos felizes de poder participar, enviando recursos, orando para que esse trabalho não pare. E também ficamos muito contentes, digo eu em particular, por poder fazer parte desse ministério da Assembleia de Deus de Madureira, aqui de Volta Redonda, com o nosso pastor Rinaldo, pastora Simone, que estão ali representados pela Secretaria de Missões, pastor André, presbítero Eliatan, que são na responsabilidade da Secretaria de Missões, que tem feito um trabalho fenomenal de administrar toda essa responsabilidade dessas mais de 300 famílias que estão no campo missionário, com o desafio de, mesmo que o mundo inteiro comece a enxugar as despesas financeiras, o trabalho, a obra de Deus, ela não para, e eles continuam trabalhando intensamente. E ter alegria, gente, de poder participar e contribuir com um projeto social que tem total transparência para todas as pessoas que quiserem conhecer, participar, se aprofundar. Se você tiver interesse de saber mais de perto, eu gostaria muito de saber quanto que é arrecadado, quanto que é investido, o que foi feito com a minha oferta, com a minha contribuição, você tem total direito e transparência de participar. Você pode fazer isso presencialmente, toda terça, quinta ou domingo de 7 às 9, diretamente na CADEVRE, onde você vai ter essas informações muito mais objetivas e precisas a respeito do trabalho. E com o projeto Ame Óleo, que nós estamos começando aqui, nós também temos essa transparência que você pode cooperar de uma forma extra, né? Além da CADEVRE, além das contribuições que podem ser feitas direto na catedral, feito nas congregações, onde nós estamos disponibilizando para todas as pessoas que estão contribuindo também todos os relatórios do campo missionário aqui de Moçambique, para que todo mundo possa ficar parte
e possa conhecer mais de perto, sabe? Em tempos de muitas histórias, muitas pessoas se sentem inseguras em contribuir com aquilo que elas não conhecem. Então, esse é o momento que nós reservamos uma vez ao mês para conhecer, para tirar dúvidas, para fazer perguntas. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, deixa no comentário, que à medida do possível, quando nós não soubermos explicar, nós vamos pesquisar e vamos direto na fonte. E nós temos a oportunidade de poder fazer isso direto com os missionários que estão atuando no campo. Ninguém melhor do que eles que estão lá para poder falar quais são os desafios, o que tem sido feito. E nós temos mostrado com total transparência aqui na nossa página já há bastante tempo. E vocês podem ver, assim como eu, que é um trabalho de doação, de muita doação. Um trabalho que começa às 5 horas da manhã e acontece todos os dias. Um trabalho que não tem interrupções, não quando Deus fala assim, chega, para, dá uma pausa, porque senão ele continua e ele precisa da sua ajuda, da minha ajuda, para que ele possa permanecer. Porque por hora é um trabalho de missões que presta assistência social para pessoas muito carentes, crianças órfãs, soro positivo, pessoas que estão numa extrema linha de pobreza, que a única alimentação que elas têm é oferecida dentro do projeto, mas que quer avançar, que quer ir mais adiante e poder oferecer além dessa alimentação. Porque por hora a gente resolve o problema da fome, né? A morte de fome, essas 300 crianças e famílias que são atendidas ali. Mas também precisam de um reforço escolar. A escola passou, Moçambique passou por 2 ciclones no ano passado e eles devastaram o país, mudaram até a geografia, estruturas foram derrubadas, a água movimentou tudo, as pessoas perderam até a noção do espaço, da localização, e as crianças ficaram sem escolas. E até hoje o governo de Moçambique está construindo as escolas. E veio a pandemia, então as crianças estão sem estudar já há mais de 1 ano. E o que isso traz de prejuízo? Quanto menos tempo elas tiverem de escola, menos tempo elas vão ter, menos abaixo da concorrência elas vão estar. Por quê? No mercado de trabalho, você precisa ter no mínimo lá o ensino médio, né? E quem tiver atrasado vão ter 2 anos, 3 anos, não sei quantos anos perdidos para trás, e vai demorar a ingressar no mercado de trabalho, que poderia oferecer uma oportunidade que não exigisse, por exemplo, tanto do trabalho braçal, do trabalho físico, né? Como na construção e outras profissões que exijam de pessoas que têm pouco estudo, mais no trabalho braçal, porque a maior fonte de renda na economia em Moçambique é o trabalho agrícola. Então, se eles quisessem empreender na área agrícola, eles precisariam estudar, por exemplo. Se quisessem crescer, eles teriam que estudar mais, se aperfeiçoar, mesmo que não fosse para o ensino superior, o estudo faz diferença. Isso vai dar a eles uma alternativa diferente, porque assim como no Brasil, Moçambique também tem outros atrativos de formas diferentes de se ganhar dinheiro. Não é diferente. Lá também tem violência, também tem tráfico de drogas, lá tem tudo isso. E assim como aqui no Brasil, quando as pessoas não são acolhidas, não são incluídas no sistema da educação, nos trabalhos, nos serviços essenciais, e elas podem se perder nesse meio do caminho, lá também. E lá ainda é um país turístico também, é litoral. Então, essas coisas elas vêm com muito mais força e dependem muito da nossa ajuda. Mas não é uma coisa que seja impossível, não é uma meta difícil de se alcançar. Por quê? Porque a moeda de Moçambique, ela é 15 vezes menor do que a nossa. O custo de vida é alto, mas ela é 15 vezes menor. Por exemplo, para cada R$1 é 15 meticais, aproximadamente. Então, com esse valor, é possível sobreviver de uma forma mais simples, mas é possível sobreviver e é possível que outras pessoas também possam ajudar com o mínimo possível. Por exemplo, dentro do projeto
Projeto AME, com R$5 você ajuda a alimentar uma criança por 7 dias. R$5 você gasta às vezes por semana, às vezes 2 vezes na semana só comprando pão, né, na sua casa. E com R$5 você já consegue alimentar uma criança por 7 dias. E multiplicado aí a cada 7 dias, existe a possibilidade de com R$20 por mês você apadrinhar uma criança e ela se alimentar 2 vezes por dia por 30 dias. Você consegue alimentar o seu filho aqui no Brasil com R$20 por mês durante 30 dias? Eu consigo. No máximo pão e água, mais nada. Agora lá não, lá com R$20 elas podem comer comida sólida ou então a papa, né, que estava sendo oferecida para elas durante muito tempo, e hoje elas podem comer mais do que uma papa, podem comer um macarrãozinho com uma sardinha, e elas terem uma oportunidade diferente que o governo sozinho não consegue. E a gente consegue ajudar orando e enviando esse recurso para lá e tendo a alegria de poder participar e conhecer de perto esse projeto. E você, não consigo ver quem tá visualizando aqui para dar um oizinho para você. Você pode participar desse movimento. E como uma forma de agradecer a participação, a colaboração nesse projeto, nós estamos sorteando 3 brindes que você vê aqui na descrição de cima ou embaixo, em cima, que aparece no vídeo. Nós estaremos sorteando hoje às 8 horas, daqui a pouquinho, 3 brindes. O primeiro aí é um detox facial, que é um oferecimento da Marlúcia, Espaço Marlúcia Almeida, aqui no bairro Jardim Belmonte, aqui na divisa de Volta Redonda com Barra Mansa. Marlúcia Almeida tem todos os serviços da área de estética, para você ter um spa com baixo custo, bem acessível para você que está precisando de cuidar da sua beleza, né, do seu tempo. E ela tá ofertando para nós aqui um detox, que é uma limpeza de pele profunda, que você que tem problema com acne, problema com oleosidade da pele, problema com mancha, nossa, vai ser maravilhoso para sua pele, porque você vai dar um tratamento nela e vai ser muito mais do que a questão da estética, porque a pele é o nosso maior órgão do corpo e é muitas das vezes o que a gente menos dá atenção, né? E uma pessoa que tem problema com oleosidade, com acne, com espinha, precisa de fazer um tratamento para evitar maiores lesões no rosto. Muitas pessoas perdem até a sua autoestima por conta disso e sofrem até com bullying, né? Mas tem tratamento, tá bem acessível, você pode conferir aqui embaixo desse vídeo, mais algumas publicações abaixo, não, tem bastante embaixo, eu não coloquei na descrição aqui, os dados da Espaço Marlúcia Almeida, você pode fazer um orçamento gratuito também pelo WhatsApp dela e marcar a sua sessão aí, de qualquer um dos serviços que ela ofereça. Tem também um brinde da Bianca Nail Design, daqui do bairro Ciderlândia, aqui do coladinho com a minha casa aqui, no bairro de Divisa 2. Aqui é Divisa 2 antigamente, mas é Ciderlândia. Agora não. Você vai poder fazer pé e mão de graça nesse mês de janeiro. Você só vai entrar em contato para poder marcar o horário com ela e vai poder cuidar das suas unhas, vai poder poupar no seu bolso. E se você gostar do serviço da Bianca, você pode marcar para o próximo mês. E quando você estiver contribuindo, você quiser contribuir com o projeto através do seu agendamento com a Bianca, você vai estar contribuindo com o projeto AME também, porque a Bianca também é patrocinadora, assim como a Marlúcia Almeida também. E R$50 de vale compras na loja Estilo Modas, que é da Meire também, que é nossa patrocinadora. Você vai poder escolher, você vai comprar roupa, calçado, rasteirinha, sandália, tem acessórios femininos, tem cosméticos da Natura, tem Maravilhas da Terra, seca barriga, e são muitos produtos que ela tem ali oferecendo, que pode ser usado por você ou alguém da sua família. Você pode levar alguém lá da sua família para poder escolher qual é o produto que você vai fazer essa troca, até R$50. Gente, você imaginou você ganhar um desses presentes bem agora, começo em janeiro, ou então presentear alguém que você gosta, que vai fazer aniversário. Você pode transferir também um desses benefícios para as pessoas também, não tem problema nenhum. E à medida que vocês tiverem a oportunidade de dar prioridade para essas pessoas que estão patrocinando, vocês também estão cooperando.
Porque à medida que elas têm mais clientes e se mantêm, elas podem continuar também contribuindo com o projeto. Legal? E eu gostaria de trazer algumas informações aqui muito importantes hoje sobre o desafio do campo missionário, que é com relação à contribuição financeira. Qual é o mapa que a gente faz sobre missões no Brasil e no mundo afora? São informações muito chocantes que você pode tomar nota, porque eu não deixei aí na descrição, é um conteúdo grande. E falando em descrição, aqui em cima tem alguns links que você pode contribuir, é só você clicar para você escolher quanto você quer contribuir, quantas crianças você quer apadrinhar ou por quanto tempo, tá? Se você quiser contribuir com um valor mais de uma vez, só você lá contribuir mais de uma vez. Você pode contribuir com boleto, aí você vai lá e faz o pagamento na lotérica. Você pode escolher fazer transferência, você pode passar o cartão, tá? Então tem todas as formas de contribuição aí. Ali, eu quero contribuir, mas eu não tenho condição agora, eu quero pro próximo mês. Deixa aí no comentário, ou chama no privado, faz contato com a gente que a gente marca e te lembra quando chegar o dia para você fazer a contribuição. Você pode contribuir de qualquer lugar do mundo. E você pode ficar tranquilo para ter certeza que você vai ter total transparência para você ver o que foi aplicado esse recurso do projeto e você ficar bem em paz de poder participar com alegria e com transparência, porque nós somos um povo ordeiro, que não tem nada a esconder. A gente está aqui para poder pedir ajuda, pedir o socorro, né? Porque a igreja, ela é uma organização social que não recebe assistência do governo, então ela se mantém com doações e contribuições. E os projetos que são feitos por ela também são feitos por doações. E você tem a oportunidade de participar desse trabalho também e sentir o gostinho do prazer que é você poder ajudar, que você poder contribuir, fazer a sua parte. Igual aquela ilustração da floresta que foi incendiada e o leão, que era o rei, ele se acovardou e foi embora. Mas um pequeno beija-flor foi até a beira de um rio e pegou água no seu biquinho e começou a jatear água. E voltava, pegava aquela água e jateava. E de repente o rei leão olhou e disse assim: "O que você tá fazendo, beija-flor?" Aí ele disse assim: "Eu tô fazendo a minha parte." Aí ele falou assim: "Você acha que você vai conseguir apagar esse incêndio?" Ele: "Não, eu sei que eu não vou apagar, mas eu tô fazendo a minha parte." O beija-flor, ele não tinha força sozinho, mas a atitude dele constrangeu o leão, que tinha uma boca muito maior, que poderia fazer isso, como os outros animais, mas ficou só criticando. Então você pode ser aquele que vai sair do lado da crítica e vai fazer alguma coisa. Nós não vamos conseguir mudar, ajudar todos os famintos da África, como todos os famintos do Brasil, nós sozinhos. Mas se a gente somar forças e a gente compartilhar aquilo que Deus tem abençoado na nossa vida, Deus vai multiplicar muito mais, porque Deus, ele não fica devendo nada a ninguém. E quando você contribui, você ajuda, as bênçãos de Deus se multiplicam na sua vida, de maneira que só o fato de você contribuir significa que você já está abençoado, que você tem algo para você compartilhar, assim como na multiplicação de pães. Você agradece e ele multiplica mesmo. Eu tenho essa experiência já há muitos anos, desde que eu comecei a minha caminhada, desde que eu resisti à tentação de achar que eu podia tomar conta da minha vida e não entregar a minha vida nas mãos de Deus, e ele cuidar de cada detalhe, não deixar faltar nada e de multiplicar. Tem uma pessoa, uma coisa aqui querendo transbordar. Eu segurei minha correntinha, ela tá balançando. Vou segurar ela aqui, senão ela vai acabar derrubando o telefone. Vou dar um nozinho nela. Graças a Deus tá ventando bastante. Eu desliguei o ventilador, senão eu não ia conseguir ouvir. A gente conseguia aqui estávamos aguardando algumas pessoas chegarem antes do nosso sorteio. Então você pode fazer como um beija-flor. Você pode pegar o seu biquinho e a sua gota de generosidade fazer a diferença. E você pode ter certeza como faz a diferença. Não do mundo inteiro ao mesmo tempo, mas de algumas pessoas.
e eu quero compartilhar alguns dados aqui, e a fonte deles foi o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, estatísticas aqui do Brasil, que foram postados no jornal G1, tá? Que tem relevância da fonte bibliográfica, né, da onde foi feita essa pesquisa, e está disponível para nossa informação, tá? O IBGE é de 2019, porque 2020 foi cancelado por conta da pandemia. Então, esses números eles não estão atualizados, né? E provavelmente durante mais algum ano, talvez ou 2, a gente consiga uma nova atualização dos dados do IBGE. Que dados são esses que são importantes, que tem a ver com tudo que está sendo falado aqui? Toma nota, se você gosta de anotar essas informações, a live vai ficar gravada, mas pode ser irrelevante para você que trabalha com evangelismo, trabalha com missões na sua igreja. Essas informações, elas são fresquinhas, né, as mais fresquinhas que a gente tem aqui, e elas são muito promissoras e nos mostram a importância de fazer alguma coisa e fazer isso já. Bom, primeiro, eu comecei falando aqui que muitas pessoas têm dificuldade de contribuir financeiramente com missões, com dízimos, com ofertas, com trabalhos sociais da igreja, porque não sabem onde é que existe a prestação de contas, para que elas tenham segurança no que elas estão fazendo, tá? Contribuir com uma coisa que você não conhece, com um trabalho que você não conhece, pode ter satisfação e alegria, sim, mas é muito importante você conhecer assim a fonte. Está totalmente certo de você querer saber o que foi feito. Imagina se você tem uma empresa e você tem pessoas trabalhando para você. Se essas pessoas têm autonomia para pegar o seu dinheiro que você colocou na mão dela para administrar, o que você vai fazer? De tempos em tempos você vai procurar pelo seu funcionário e vai perguntar o que ele fez com o dinheiro que você colocou na mão dele para ele administrar. E ele vai prestar conta das notas que foram feitas. Ele vai te dizer o que foi feito. Se você não concordar com o que ele fez, você vai ter o direito de orientar. Olha, eu não gostei que você fez isso, eu quero que você faça diferente e tal. Porque você é o patrão. É você que tá pagando aquela pessoa para fazer aquilo, né? E se você tem um filho, igual essa semana, eu passei um aperto muito grande. Eu tava precisando de um troco para dar para os clientes aqui em casa, que as pessoas às vezes tirar xerox, fazer impressão, e eu fiquei sem troco. Só veio nota alta aqui para a pessoa poder fazer xerox impressão essa semana passada. Aí eu falei assim, vai na padaria, compra um negócio pra mim, mas traz o troco. Aí eu dei a bolsinha pra ele, eu ganhei essa bolsinha bonitinha da CIB, coloquei o dinheiro aqui. Aí eu falei, ó, eu vou botar o dinheiro aqui, dei R$50 na mão dele. Você vai voltar e vai botar o troco aqui pra você não perder o dinheiro. Aí ele foi. Demorou. Mas quando ele chegou da janela olhando ele trouxe o que eu tinha pedido. Tinha 4 chocolates a mais na mão dele. Falei, ai, não pedi isso. Eu aproveitei e comprei. Não pode. Tem uma regra, tem um combinado. Então, a nossa igreja tem o trabalho e a seriedade de trabalhar com uma meta igual. Então, todos os missionários, eles têm necessidades, despesas. São voluntários, trabalham como voluntários no campo. Então, eles não têm um salário, né, que eles vão poder esbanjar, vão ostentar, vão ter carrão, vão ter... É pessoa simples, sabe? E quando surge um imprevisto, né, quem tem que arcar, que ajudar, somos nós que enviamos, porque eles estão trabalhando de forma exclusiva no campo missionário. Então, tem uma meta para cada um, né? Se tiver algum com uma dificuldade a mais ou outra, é feito um remanejamento para dar aquela assistência, é feita uma campanha e tal, como agora do Amazonas, que hoje foi enviado uma oferta para Manaus, para ajudar os irmãos que estão lá em Manaus precisando de assistência nos hospitais com os oxigênios, porque o governo não conseguiu, né, levar a tempo os pedidos, e como você tem visto na TV.
Então, quando existe uma demanda diferente, é feito automaticamente uma campanha e todos são atendidos mediante as contribuições que vão chegando. Então, assim, eu tenho alegria de poder saber que eu participo de um trabalho em que existe essa prestação de contas. Uma vez ao mês existe uma reunião aberta para os membros, né, para os obreiros, que são voluntários também, para eles saberem o quanto que foi gasto, quais foram as despesas, quais são os desafios, qual que é a meta, o que está faltando, o que precisa ser feito. Chegou a tia Marisa. É tia Marisa? Eu acho que é tia Marisa, né, Fatinha? Eu não tô chegando direito. Se é você, tia Marisa, comenta aí. Se não é você, fala pra mim, tá muito humildinho. Seja bem-vinda. Então a gente tem a alegria de poder... Eu tenho a alegria de poder participar de uma igreja que tem transparência. Eu tenho acesso direto quando eu quiser para pedir informações e passar para as pessoas a mesma transparência. Então você tem total direito. Primeiro, sempre que você vai investir em algo, procure saber o propósito, o objetivo, participe, se ofereça se preciso para fazer alguma coisa a favor quando você vê um valor agregado a ele. Como aqui no nosso projeto, onde a gente está oferecendo isso para vocês. Venham conhecer, venham saber as despesas, venham saber o que está acontecendo, para vocês se interarem também. E se vocês quiserem participar e fazer algo a respeito, você pode fazer e ajudar de todas as formas possíveis. A segunda desculpa que as pessoas arrumam para não contribuir é com relação à falta de conhecimento, que é sobre ela que eu quero atacar aqui hoje. Falar sobre isso. Existe o desafio da contribuição financeira no trabalho de missões e assistência. Eu vou falar especificamente missões aqui, tá? Aqui dentro dele engloba-se também assistência social, principalmente áreas extremamente carentes. Eu quero compartilhar com você, tá? Eu vou fazer minha colinha porque são muitos dados e eu não gravo isso na minha cabeça. Mas me chocou muito, porque na estatística do IBGE de 2019, no Brasil haviam 211 milhões e 800 mil brasileiros. Desse total de brasileiros, 31% confessa ser crente, evangélico, o que corresponde a 656.580 pessoas. É um número grande. 31%, poxa, é um número muito grande, relativamente grande. Só que nós sabemos que nem todas as pessoas que dizem que são evangélicas têm um compromisso de estar na igreja frequentemente, de fazer a sua contribuição mensal com dízimos e ofertas. Nem sempre são pessoas assíduas, às vezes são afastados, aí tem vergonha de falar e falar que é evangélico. Tem gente que às vezes não tá nem curtindo assim umas férias da igreja, mas pra cair no mundão, fica só em casa, não tem vício nenhum, o pai, a mãe, algum parente é crente, aí fala que também é. Então, na verdade, a gente sabe que essa mesma proporção se aplica ao número de pessoas que estão na igreja. De 100% de uma pessoa estar no seu culto, por exemplo, 100% não é crente, tá? Uma média que você pode falar assim, ó, essas pessoas aqui você pode contar com ela tá debaixo d'água. As pessoas você pode chamar ela pra virar madrugada, jejuar com você, orar, essa pessoa te ajuda. Se precisar de uma contribuição, essa pessoa vai lá e ajuda. Se ela não tiver dinheiro, ela põe a mão na massa para arrecadar, ela fazer alguma coisa. Não é 100% do que está na igreja que realmente é crente. Então vamos contar aí de 100% das pessoas que estão dentro de uma igreja hoje, 30%. É um número muito assustador. Mas essa é a média aí de pessoas que realmente são pessoas que dão o seu sangue, que dão a sua vida, que contribuem, mas infelizmente a maioria, 70%, não tem esse compromisso, tá? E esse número, então, ele cai de 656.580 para 196.974 crentes ativos, que são pessoas que frequentam a igreja, que têm compromisso, que são dizimistas ofertantes, que são cooperadores, que são obreiros e por aí vai. Então, esse número caiu muito. Isso, gente, não quer dizer que seja tão problemático pra gente. Por qual motivo? A gente não precisa de ter 100% de pessoas que estão trabalhando pra gente ter um resultado sobrenatural sobre o trabalho. Meu olho tá lacrimejando aqui. Não sei se foi a luz.
Mas existe um estudo que mostra que quando você tem problemas sociais acontecendo ao redor, foi feito até um estudo, esqueci o nome do pesquisador, você pode procurar lá no YouTube a referência, e diz o poder da mente. Foi feito um estudo, uma pesquisa, eles queriam saber qual era a capacidade de influência da mente. A gente sabe que o nosso cérebro, ele emite uma energia, e essa energia ela trabalha numa frequência, e quando a gente pensa a respeito disso, eles queriam saber quanto era possível fazer isso. Do mesmo jeito, seu telefone tem uma frequência, seu rádio tem uma frequência, sua televisão tem uma frequência, e quando você, por exemplo, se aproxima do seu telefone perto de uma caixa de som com o microfone ligado da microfonia, se tiver um microfone por perto, quer dizer, se você tiver o motor de um carro ligado perto da televisão, ela chia, porque a frequência do carro se comunica com a frequência da televisão. Então, eles queriam medir essa capacidade de atuação. Escolheram 1% dos moradores do bairro do Brooklyn, nos Estados Unidos, que é o bairro mais violento lá dos Estados Unidos, um dos mais violentos, e colocaram essas pessoas espalhadas, esse 1% de pessoas espalhadas em pontos diferentes, não coladinhas. E durante 30 dias elas fizeram um desafio. Nesses 30 dias, elas tinham que pensar sobre paz. Todos os dias no mesmo horário, só pensar, elas não tinham que orar, elas não tinham que falar em voz alta, elas não tinham que chiar bandeiras na porta da casa, bandeirinha branca, vestir nada disso. É só pensar sobre paz. Durante alguns minutos por dia no mesmo horário. Então todo mundo ia lá, sincronia. E fazia isso. No período de 30 dias após a pesquisa feita, constatou-se que os índices de morte, violência, assaltos, roubos, estupros caíram drasticamente no período de 30 dias dentro do Brooklyn. O que eles conseguiram comprovar com esse estudo? Que a nossa mente, ela tem poder de mudar o nosso ambiente apenas com o que nós pensamos. Agora, aplicando a técnica, 1% da população foi usada como experiência. Nós representamos 31% da população brasileira. Não seria necessário nós termos 31% para fazer diferença, para trazer saúde, para sarar nossa nação, para trazer esperança, para trazer cura, para trazer restauração, perdão de pecados, libertação de vícios. Não precisaria de ter 100%, ou quase que isso, né? Na matemática de Deus, nessa porcentagem, o que vai fazer a diferença não é a quantidade, é o sincronismo, o mesmo pensamento, a mesma frequência. Nós estamos indo para o mesmo lugar, estamos com o mesmo propósito, o mesmo objetivo. Por esse motivo, nós precisamos falar a mesma língua e idioma. E quando isso não acontece, a frequência ela não se comunica. É igual quando você pega o seu telefone, poucas pessoas usam hoje o Bluetooth para mandar mensagem, mas a maioria usa para escutar música no radinho, né? Esses dias chegou uma cliente para mim e falou assim: olha, eu preciso de imprimir um currículo, mas eu tô sem internet. Geralmente eu ofereço internet para os clientes para eles poderem pegar o arquivo e tal. Ela falou assim: pode ser para Bluetooth? Eu até esqueço que dá para poder transferir arquivo para Bluetooth, porque a gente não usa muito. Mas eu uso mais o Bluetooth para poder ouvir o som na minha caixinha de som. E o Bluetooth, sabe, é tipo a nossa mente. E o telefone, o dispositivo que você conectar, é o outro irmão. Tem que pensar a mesma coisa, o mesmo propósito. Tem que estar debaixo do mesmo Senhor, do mesmo Deus, do mesmo reino, para que haja diferença. Se esse 1% de cristãos falassem a mesma língua de leste a oeste, norte ao sul, nós teríamos reduções de violência, crimes e outras coisas mais, como aconteceu lá no Brooklyn. Já é fato comprovado, já é científico o poder que a gente tem com a mente. Agora você imagina quando você não só pensa, mas você declara as promessas e a palavra de Deus, que é palavra viva e poderosa e não volta vazia em formas de clamores, de intercessão, de oração. Ou seria um grande avivamento, pessoas levantadas para interceder de uma forma
silenciosa, sabe? Sem usar tiro, pólvora, qualquer tipo de arma física, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus. Então isso mostra que na nossa nação, a nossa nação está doente. E não é só do Covid, e não só das outras doenças, mas a doença da alma, do espírito. Que o espírito, a palavra de Deus diz que a criatura geme pela expectativa da manifestação dos filhos de Deus. As pessoas estão gemendo, as pessoas estão sofrendo. E nós não estamos deixando ser sarados por Deus o suficiente ao ponto de conseguir buscar a cura em Deus e ter força para poder levar essa cura para alguém que está pior do que a gente do nosso lado. 31% da população brasileira seria o suficiente para controlar tudo isso, para temperar, sabe? Igual o sal que não deixa estragar a carne, para conservar. E a nossa nação não tá assim. Não tá assim. Tantos escândalos que nós estamos testemunhando, tanta gente perdendo a fé, tanto amor esfriando. E esse número pequenininho assusta no sentido da qualificação dele. Quantos desses 31% estão pensando do mesmo jeito, estão agindo do mesmo jeito, estão com o mesmo propósito objetivo? Nem 1%. Porque se fosse 1%, seria o suficiente para causar um grande avivamento. É um número muito pequeno. Desses 31% dos brasileiros que são evangélicos, 15 mil são missionários. Gente, 15 mil não dá um pouquinho mais de 10%. O que eu falei? De 100% das pessoas que você vê na igreja, não são 100% que estão lá obedecendo. A maioria está em fases diferentes da vida espiritual delas e às vezes algumas realmente vão na igreja como se fosse um clube, falam que são crentes, mas na verdade elas não têm um compromisso com Deus. Desse total, um pouquinho mais de 10% só que são missionários. Então, de 100 pessoas, só 10 evangeliza. É um número muito assustador. Sabe, isso me faz lembrar quando minha mãe operou do coração. Ela ia fazer a ponte safena e eu passei uma noite com ela na enfermaria antes dela receber alta. Tinha uma senhora bem obesa que ela tinha dificuldade para levantar, para poder ir ao banheiro. Eu fiquei bem alerta para poder observar a minha mãe em todos os momentos para não deixar ela faltar alguma coisa para ela. E naqueles dias que eu estive com ela, eu vi que essa senhora estava sozinha todos os dias, em todos os momentos, não tinha ninguém para acompanhar. Eu fiquei assim, gente, será que essa mulher não tem filho, não tem ninguém na família para ajudar ela? Ela tinha dificuldade de se levantar para ir ao banheiro. Ela tinha condição de ir ao banheiro, mas precisava de ajuda para levantar. E não precisava mais de sonda ou fralda. E eu fiquei assim, poxa vida. Aí eu conversei com ela, perguntei se ela não tinha nenhum filho. Não porque me desse problemas estar ali, eu tinha o maior prazer em ajudar ela enquanto eu estivesse ali. Mas eu fiquei preocupada depois que a gente foi embora. Quem será que foi com ela? E ela disse assim que tinha filhos, mas nenhum deles podia ficar com ela. Então assim, Deus é um pai que tem muitos filhos, mas infelizmente ele não pode contar com todos os filhos dele. Existem filhos com muitas desculpas. E eu espero que você que está participando aí não seja um desses filhos. Seu pai está precisando muito da sua ajuda para ajudar o seu irmão e você está arrumando muitas desculpas para você não ser usado pelo seu pai, para ajudar o seu pai. Usado no sentido sem instrumentalidade na mão dele, não de ser abusado. Porque Deus não abusa de ninguém, né? Desses 15 mil missionários brasileiros, contam com uma contribuição por cabeça, por pessoa, em missões de R$ 2 por cristão. Isso é muito vergonhoso. Porque esses 136.974 ativos, clientes ativos, eles são miseráveis, moram na rua, não têm condição nenhuma de contribuir, eles pedem esmola na rua e desse dinheiro que eles pegam na esmola e vão na igreja dão R$ 2 para missões? Não.
Isso é a média total, entre pobre, classe média, rico e milionário. Essa é a média. A média é assim, você pega o total arrecadado, né, e divide pelo número de pessoas, para saber qual é a média. E a média deu R$2. Gente, a gente gasta mais em bala, chiclete, em comida para pets, em cosméticos, em roupas, grife, marca, do que em missões. Final de ano as pessoas aproveitam o 13º para comprar roupa nova, reformar casa. Inicia o ano, faz projeto de compra de algo maior, como uma casa, um terreno, um carro, faculdade, estudos, enfim. Mas você não vê pessoas comprometidas de apoiar esses 15 mil missionários e falar assim, não, esse ano eu vou contribuir fielmente todos os meses com missões, com uma quantia X. E mesmo que eu não tenha condições para isso, eu vou arrumar meios de conseguir levantar essa oferta para ajudar meus irmãos que estão lá no campo de batalha, pregando nos confins da terra. Não tem. Não tem muitos filhos que fazem isso. Não tem muitos beija-flores. Tem muitos leões que estão de braços cruzados. Não vai adiantar mesmo, R$1, R$2, R$3. Essa diferença, muita gente passando fome, né? Não vai adiantar, só eu. Tem muita gente fazendo isso, muita gente. E isso mostra pra gente que a arrecadação, ela é bem menor do que ela deveria. O custo médio de uma família missionária, calculando aí que seja... Eu calculei aqui pela nossa igreja, entre R$2.000 a R$3.000, precisaria ser necessário arrecadar R$45 milhões por ano. Sem contar que eles fiquem doentes, que eles tenham algum tipo de imprevisto, tá? Só com moradia, alimentação e vestuário, só. Sem contar a saúde. E a entrada real, R$393.928. Essa é a média nacional. O que corresponde a R$26,26 para cada família missionária. Aí você fala assim, quem sobrevive com R$26 por mês? Os indianos. Lá a moeda é mais baixa ainda. Eles ganham 40 centavos por dia. Os dalits que trabalham limpando fossas. Eles sobrevivem com 26. De forma miserável, pão e água. Tá? Os missionários, eles são pessoas escolhidas por Deus, voluntárias que vão fazer o trabalho. Mas o fato de elas terem sido escolhidas por Deus e serem voluntárias não quer dizer que elas merecem a pior assistência, a pior ajuda, sabe? A viver nem pão e água. Com R$26 por mês por família missionária, eles não comem nem um pão por dia. Comem talvez 1/4 de um pão. Tá? Que é isso aí que a igreja brasileira, que diz que tem 31% de crentes, sustenta os missionários. Tá? Com R$26,26 para cada família missionária. A maioria da oferta que a igreja arrecada, a igreja brasileira, não estou colocando nome de denominações, são estatísticas, tá? A maioria do que se arrecada de ofertas na igreja, 99% fica na própria igreja. Para pagar a manutenção, né, gente? Porque Deus, ele não paga a conta de luz da igreja, quem paga é a gente. A água, quem tem ar-condicionado, precisa de manutenção, pintura, produtos de limpeza. A igreja tem funcionário que é contratado para fazer limpeza. Tem a manutenção dos instrumentos, caixa de som, microfone. Quando existe uma obra de ampliação, enfim, além da despesa de custo dos pastores, dos missionários. Então, de 99% se arrecada material impresso, didático, enfim, todas as despesas, apenas desse 100%, apenas 1% é investido em missões transculturais. O que são missões transculturais? São trabalhos de missões missionárias que acontecem em outros países.
Aí você fala assim, poxa, se a moeda lá de Moçambique é fraquinha, então 1% vai ser bom lá. É bom no sentido de que existe alguma alternativa para se alimentar. Tem algum alimento mais barato, mas não é o ideal. Porque o custo de vida é comparado à Europa. País turístico, onde a maioria das pessoas vem da Europa, eles jogam o preço lá em cima. Isso é normal. No Rio, se você for na praia, você compra lá o que você compraria aqui, uma garrafa de água mineral, que você compraria por R$2 uma água mineral quente. Lá você paga 5, 7 reais, até 10 reais uma garrafinha de meio litro de água mineral. Por quê? Lá é turista, você cobra no dólar, cobra no euro e por aí vai. Então, a despesa de um trabalho de missões em outro país, ela é muito variável. Depende da nação. O missionário, ele tem a despesa de transporte até chegar lá, passaporte. Se ele tiver que voltar ao Brasil para resolver uma documentação, de tempo em tempo ele tem que voltar, porque às vezes ele não se naturaliza naquele lugar. A despesa altíssima que ele tem para saída e vinda e a manutenção dele, e muitas das vezes para ele expandir em algum trabalho. Porque se ele quiser construir uma igreja, uma escola, como o meu trabalho do Projeto AME, ele não tem autonomia para fazer alguma coisa para arrecadar dentro da própria igreja, entre os próprios irmãos, porque a maioria deles são muito pobres, e o que se arrecada às vezes no máximo paga uma água, uma luz, no máximo, às vezes nem isso. E se ele tiver que pagar alguém para ajudar a fazer uma interpretação de um sermão, porque ele pode não saber falar o idioma de um nativo, ele pode não saber como se locomover no lugar, ele precisa que alguém esteja com ele. Às vezes, dependendo do lugar onde ele esteja, às vezes ele precisa de uma segurança, igual aconteceu com um dos nossos missionários, que durante um período o país onde eles estavam era muito violento e eles precisavam de ter um guarda porque estavam ameaçando de assaltar a casa dele. Ele tinha que pagar uma pessoa para estar ali, sabe? Isso tudo tem uma despesa. E antes mesmo do missionário estar em outro país, se ele se prepara para isso, ele tem a despesa do seminário que ele faz, né? Se ele vai fazer um curso de idioma, ele tem um curso de idiomas. Ele tem toda uma despesa antes de estar lá, para se manter lá e se ele retornar também. E geralmente esse missionário que está em outro país, ele divide a ajuda de custo que ele recebe, que era para ajudar a pagar seu aluguel, a sua água, a sua luz, sua alimentação, seu gás, com a própria igreja, com os próprios irmãos que estão ali, que às vezes são muito mais pobres do que os próprios missionários. Não se assuste, os missionários são pobres, tá? Missionário rico, você vai ver, sabe quem? Se for um missionário que fundou uma igreja, ele recebeu o título, tá, de missionário. Se ele desenvolve um trabalho itinerante, sabe? Que ele vai e prega aqui, ali, e ele escreve livros, né? Desenvolve um negócio próprio. Missionário que tá lá no campo mesmo, suando a camisa, e ele trabalha para fazer um bico. Se ele consegue arrumar um tempo, uma oportunidade para isso, alguns precisam de fazer isso, principalmente na Europa, porque o custo de vida ainda é muito mais gritante, muito mais difícil do que aqui. Ele tem um tempo mais limitado, ele não consegue, multiplicar muita coisa, porque ele tá ali para poder cuidar de vidas, e não só da vida dele. Não é para passear, para fazer turismo, não. O missionário, quando ele entra na escala, ele não está sendo promovido a um ministro, como a gente vê aqui no Brasil, como a gente tem, né, os nossos políticos, que tem aquele vale educação, vale refeição, vale moradia, aqueles vales todos dão uma fortuna, como se aquela pessoa, sabe, fosse a única do planeta e o resto tivesse que morrer de fome. Não, são ministros sim, mas são ministros que dão a sua vida e o seu sangue. Tem feito como um beija-flor, tem se arriscado, tem colocado suas vidas em risco todos os dias, em risco porque muitas das nações, elas oferecem, principalmente quando elas são
muito subdesenvolvidas, quer dizer, não tem saneamento básico, ficam expostas a doenças, a insetos que podem picar e matar, e as epidemias que podem surgir numa região de tempos em tempos. Alguns lugares onde existe a proibição da pregação do evangelho, elas correm o risco de serem presas, correm o risco de serem esqueci a palavra, falar estilizada, não é estilizada, hostilizadas, onde a família despreza, perdem famílias, amigos porque se convertem. Outras são mortas, torturadas, fuziladas, queimadas vivas, e tem que se manter em segredo para que isso não aconteça, e elas possam estar ali o máximo de tempo possível para levar a mensagem. Então os nossos missionários, eles são os verdadeiros soldados de uma frente de batalha no campo de trincheira. São os primeiros a levar o tiro na cara, digamos assim. Se alguma coisa der errado, eles são os primeiros, porque eles estão ali. E eu me molhei d'água aqui. Graças a Deus refrescou bastante aqui. Já não vai aguentar esse calor. E eles precisam que a gente leve recursos. E o inimigo está tão bem no meio disso, porque às vezes ele não consegue impedir de um missionário ser levantado, ungido, consagrado, chegar até aquele lugar. Mas ele tenta matar esse soldado no campo, deixando de enviar suprimentos para esses soldados que estão lá. Quando você acha que a coisa tá feia para você aqui, quando a coisa aperta, pensa nisso daí, 1% do que, digamos assim, 99 vezes mais o que você passa de dificuldade aqui é o que eles passam lá. Isso todos os dias. Muitos lutando pela vida, como os missionários de Moçambique, que amanhã estão em clamor, já estão virando a madrugada, quase virando a madrugada aí, para proteger as suas vidas, clamando, passando a noite em vigília, para Deus repreender o ciclone, porque a temporada de ciclones vai de novembro até abril. Eles lutam pela vida 24 horas. E não só pela própria, mas a dos outros. Então eles precisam de ter todo o suporte que eles necessitam para estarem ali. E nós estamos enviando apenas 1% do que nós arrecadamos. E isso é muito constrangedor. 1% corresponde a R$11.817,84. É menos do que nós gastamos com uma família de um salário mínimo no Brasil por ano. É esse valor aí, de menos de uma família por ano, dividido por 15 mil missionários. Você consegue dormir com um número desse? E ficar da mesma forma? E achar que a sua vida tá ruim? Porque você não é milionário, não é rico, transbordando? Você consegue? 1% desses missionários estão no exterior, tá? E eles sobrevivem com uma ajuda média, eu falei 26 por missionário, por família, é por missionário, tá? Sobrevivem com uma ajuda média de R$118,17 com o custo de manutenção, que é muito maior do que as missões nacionais. Hoje, por exemplo, aqui a gente teria uma média de um salário mínimo por família. Eles não recebem nem 10% desse valor, que é a média. Então você fala assim, como que então que eles conseguem se manter no campo missionário? Se mantém com parte da ajuda da igreja, e a maioria conta com a ajuda de amigos e familiares que estão ali na torcida pela vida deles. Imagina, você tem um filho que quer fazer missões no Paraguai. A igreja vai enviar uma ajuda de custo, vai ajudar no transporte, na documentação, mas ela ainda não tem uma participação desse recurso para missões, para poder suprir todas as despesas deles lá. Então, geralmente é uma pessoa aposentada, ou uma pessoa que já tem uma independência financeira para ir, que já tem uma situação financeira quase equilibrada, quase aposentando, ou a família realmente. Aqui nós temos a missionária
a Nayara, que a família dela sempre faz um almoço beneficente todos os meses para ajudar a enviar recursos para ela. Então, assim, isso acontece não é só com ela, é com a maioria dos missionários. Então, primo, tio, avô, avó, quem tiver vivo, quem tiver na pele, os amigos, eles contribuem. Isso tem complementado, né, o trabalho feito. Mas muitas das vezes, esse recurso demora a chegar, né, porque nós também temos limitações, ainda que sejam amigos, familiares, vizinhos, que eles oram todos os dias para que esse recurso chegue, para que Deus levante pessoas, porque cada dia é um desafio novo para eles no campo. Então, essas informações, elas são muito chocantes, porque a gente acha que tá tudo bem, nem todo mundo tem acesso a uma foto, um vídeo como a gente tem aqui no grupo, né, mostrando o seu projeto de Moçambique. Tá lá na sua igreja confortável, no seu banco fofinho, com ventilador, com teto, com microfone, com som, que o pastor não precisa forçar a voz para falar, todo mundo escuta. Tem instrumento, tem gente disputando na escala para trabalhar. Lá no campo missionário não tem a mesma estrutura, não tem o mesmo número de pessoas para revezar. Muitas vezes eles se distribuem em várias tarefas simultâneas para conseguir dar conta pela falta de pessoas. Não existe o recurso de dentro para fora, onde ali mesmo é gerado, ali mesmo cobre as suas despesas. Não. 99 vezes pior do que o que se é feito, o que se acontece aqui, em todas as esferas e escalas. Esse é o desafio do campo missionário. A contribuição financeira é a maior de todas. Por isso a gente está fazendo campanha, por isso estamos conversando, passando esses dados, que são informações muito importantes. Essa média não é de Madureira, essa média é nacional. Então, digamos que Madureira contribua bonito, muito mais de 1% do investimento que se arrecada. Mas tem a outra igreja que não contribui nem com 1%. Tem igreja que nem faz missões nacionais, só faz local, né, e nem internacional. Tá? Então, essa é uma média aqui. Os dados são do IBGE, não são meus. Vocês podem acessar aí pela internet e fazer as continhas. E uma última informação que eu comecei a registrar aqui, não concluí o texto, é que um pesquisador, um historiador e antropólogo chamado Paul Freston deixou um documentário, não sei se foi esse mesmo site do G1 que eu pesquisei, dizendo que o Brasil foi o país que registrou o maior crescimento da população evangélica em todo o mundo nos últimos 10 anos. Gente, eu não sei quantos países tem no mundo. Vou pesquisar essa informação aqui, sabe, na próxima eu já passo. Mas dizer que o Brasil foi o país que mais cresceu evangélico no mundo é uma coisa profética. Por que que aqui, em outros lugares, existem países que estão em situações melhores ou piores do que nós, mas por que nós? Né? E isso me faz lembrar uma palavra que uma profeta, não consigo lembrar o nome dela, estava nos Estados Unidos, o filho dela havia sofrido, acho que um acidente, e ele ficou paraplégico. Aí o médico falou assim, ele não vai andar e falar nunca mais. O acidente deixou ele totalmente incapacitado. E essa irmã, ela não aceitava que isso acontecesse. E orava muito pela cura do filho dela. E pela recuperação dele. E um belo dia ela estava orando na casa dela e Deus falou assim pra ela que Deus ia trazer um grande avivamento sobre a terra para a próxima geração. Isso foi acho que nos anos 80 que aconteceu. E ela divulgou acho que nos anos 90 num dos cultos. E isso se espalhou pro Brasil, pro mundo. Isso virou motivo de canção, isso virou motivo de gravações de vídeos e entrevistas, foi muito forte. Eu não consigo lembrar o nome dela, loira. E ela disse assim que Deus falou assim, que esse avivamento que viria sobre a terra, ele seria tão forte que a geração
conseguiria influenciar pessoas e não ser influenciado. Lembra quando eu falei aqui no começo? 31% da população é crente. Por que tá essa catástrofe no país? Não é por causa do governo, por causa disso, daquilo. Cada um é responsável pelas suas atitudes. Mas se nós estivéssemos atuando de forma com o mesmo pensamento, o mesmo propósito, com a mesma sincronia, esses resultados, eles seriam números muito positivos e nós teríamos uma nação muito mais restaurada. Porque nós estaríamos fazendo a diferença onde quer que esteja. O advogado, o juiz, o promotor, o policial, o médico, o professor, em todos os setores das áreas. Essas pessoas estariam ali estrategicamente plantadas por Deus para temperar e fazer a diferença. Então, essa culpa é nossa. E a gente precisa assumir. Porque quando a gente influencia, em vez de deixar de ser influenciado, a gente transforma o ambiente ao nosso redor. A gente não se conforma com o mundo, mas a gente busca a renovação pelo entendimento para conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que é um culto racional. Não é o culto só dentro da igreja, onde a gente tem um momento de 2 horas de louvor e depois vai embora e tudo. Não, esse culto ele continua. Na verdade, a adoração, ela continua, ela começa quando acaba aquele culto presencial, tá? Porque vai ser lá de fora, aqui, na hora que a gente estiver diante da habitação, que a gente vai ver realmente se a gente está adorando a Deus ou não. E essa irmã disse que Deus disse para ela que essa geração que receberia esse avivamento estava aqui no Brasil. Que isso aconteceria aqui no Brasil. E ela disse assim, mas Senhor, como assim? E Deus disse assim, como as pessoas vão dizer assim, como pode alguma coisa boa vir do Brasil? O Brasil é um país de corrupção, é um país de prostituição. Os turistas vêm pra cá e acham que todas as brasileiras são como aquelas que estão lá no carnaval, pulando carnaval, seminuas. Acham que todas as mulheres se prostituem, aceitam dinheiro. Acham que todas as crianças são vendidas à prostituição. E chega aqui e tem um turismo sexual por $1, sabe? Como que acontece isso? E ele disse assim, pode alguma coisa boa vir do Brasil? O Brasil está paralítico como seu filho. O Brasil não pode se mover, não pode se andar com economia estagnada, mas eu vou mover. E eu vou trazer um grande avivamento sobre essa nação e sobre essa geração que há de vir após a sua. E na conta, uma geração tem em média entre 30 anos, acho que é isso mesmo. E nós já estamos nessa geração, quando ele disse ele da próxima. E essa pode ser a grande oportunidade que nós temos de aproveitar, que Deus tem para derramar e fazer na nação. E essa pandemia trouxe reflexão a muitas pessoas, onde a gente tem a oportunidade de refletir nosso relacionamento com Deus, nossos ministérios, propósitos, refazer as estratégias, as maneiras de como a gente pode fazer a obra de Deus e fazer do mundo um lugar melhor, mesmo estando isolados ou limitados a muitas coisas, como nós estamos aqui. Nós faremos isso talvez presencialmente, mas Deus proporcionou a oportunidade de estar fazendo isso online, poder falar com muito mais pessoas se estivesse num lugar físico, né? E ela ficou muito empolgada com aquela mensagem e saiu falando para muitas pessoas. E ela deixou bem claro essa mensagem. E outros profetas também receberam essa mensagem. Pastor Josué Irion estava orando na casa dele. Ele estava orando assim, Senhor, envie os americanos. Ele é brasileiro, estava nos Estados Unidos. Envie os missionários americanos para o mundo, para que eles falem da sua palavra, porque os Estados Unidos é um país rico, tem recursos, as pessoas estão acostumadas a investir e tal. E Deus falou para ele assim, pode parar a sua oração, porque eu não vou enviar os americanos, os norte-americanos, os de língua inglesa, para levar a minha mensagem aos 4 cantos da terra. Senhor, mas como? Nós somos a melhor economia do mundo. Poxa, estrategicamente seria uma maneira excelente de avançar com o evangelho. E Deus disse para ele assim, olhe e ore para os países de língua latina, pois é de lá
que virá o grande avivamento. De lá, o grande celeiro de missões. E a gente olha assim, gente, o Brasil tem 15 mil missionários brasileiros espalhados pelo mundo. Eu não sei qual é a estatística de outros lugares do mundo, mas eu sei, não só por essa referência, que nós somos o país que mais envia missionários para todo mundo. Com toda imagem ruim, com toda a fama de corrupção e de prostituição que o exterior tem sobre nós, com todos os problemas políticos que nós temos, e com esse 1% miserável, aqui foi miserável porque quase uma miséria, que a gente sustenta nossos missionários. Quem trata profeta na qualidade de profeta recebe galardão de profeta. Traduzindo assim, se você cuida de uma pessoa como se ela fosse uma pessoa como uma pessoa rica, e ela realmente é bem cuidada, você recebe o mesmo tratamento como se você fosse uma pessoa rica. Nessas palavras me fez lembrar o testemunho do Dr. Laí Ribeiro. Ele disse que estava fazendo um curso, uma especialização no exterior e estava hospedado num hotel, e de repente a recepção ligou para ele e falou: olha, nós estamos precisando de um cardiologista urgente, porque nós temos um hóspede aqui que está passando muito mal e nós achamos que ele está infartando. E ele foi e disse assim: olha, não posso atender porque amanhã logo cedo eu vou trabalhar, eu vou estudando, seria o curso que ele ia dar, ou ele estava fazendo o curso. E ele disse assim: mas nós já entramos. Aí ele disse assim: não tem como você entrar em contato com o médico dele ou o mais próximo, porque não. Aí eles disseram: nós já entramos em contato com os missionários, com todos os médicos, todos eles estão indisponíveis. O senhor é o médico mais próximo que nós temos, o senhor pode atender? Aí ele foi, pensou bem, tá bom, e foi atender. E conseguiu prestar atendimento, deu os primeiros socorros para ele ali, e ele ficou muito bem, não morreu. E ele ficou muito agradecido pela ajuda que ele recebeu. Se eu não me engano, ele ia para Cambridge, que era a Universidade dos Estados Unidos. Acho que ele ia fazer uma entrevista para ele poder fazer um curso em Cambridge ou dar aula, não sei. E esse era o compromisso que ele tinha no dia seguinte. E quando ele estava, depois de ter atendido o hóspede, o hóspede falou assim: eu quero saber mais sobre esse médico. Estou muito grato, ele fez por mim o que nem o meu médico particular fez. Ele era muito rico. E ele foi e falou para ele: eu quero agradecer de uma outra maneira. Pagou a consulta dele normal, mas ele queria fazer algo mais por aquele Dr. Laí Ribeiro. E ele foi e falou assim: olha, eu quero fazer alguma coisa pra te ajudar. Aí quando foi no dia seguinte, perdi aqui um pouco, é mais ou menos assim, ele falou assim que ele era o reitor, o diretor da universidade que ele estava indo. Cambridge foi na Itália, na Inglaterra, acho que Cambridge é da Inglaterra, Cambridge e Oxford na Inglaterra. Nos Estados Unidos, eu não sei se era Cambridge ou se era outro nome, tô um pouco confuso aqui. Ele era o diretor, e aquela oportunidade que ele teve de cuidar, né, daquele homem que tinha influência maior, foi a porta aberta para ele entrar ali e ele dar aula lá nessa faculdade. Ele cuidou dele e ele foi recompensado, né, pelo trabalho desenvolvido. Por que eu falei isso? Porque a Bíblia fala que a gente tem que considerar os outros superiores a todos nós, né? Então sempre meu irmão superior, sempre melhor do que eu, sempre tá acima, tá com honra e assim por diante. Então quando a gente dá o nosso melhor, nós estamos honrando. E Deus, que recompensa a todos, ele retribui também. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na hora que eu já perdi a noção da hora.
onde que vai vir a hora primeiro? 5 minutinhos para o sorteio. E com tudo isso eu quero dizer pra vocês, coloque uma meta pra vocês. Coloque uma meta de que você possa orar, evangelizar, use suas redes sociais, use seus contatos, já que a gente não pode estar presencialmente. E graças a Deus que a gente pode fazer isso simultaneamente para muitas pessoas. Fale do amor de Deus, faça a sua parte. Se integre no trabalho de evangelismo e missões da sua igreja, da sua região. Se você não tem um trabalho social, um trabalho missionário na sua igreja, você tem total liberdade de se unir a nós. Nós somos uma só igreja, uma igreja que vai, que espera esse arrebatamento onde não existe placas. É uma igreja lavada e remida no sangue de Jesus, que tem as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. E você pode se unir a nós, fazer alguma coisa a respeito disso. Buscar sabedoria e estratégia de Deus para você contribuir. E há o meu testemunho pessoal, em que durante muitos anos, quando não tinha nem um trocadinho para poder contribuir, sempre me senti muito inútil por não conseguir contribuir. Não que a obra de Deus dependa apenas de recurso financeiro, mas o que estava ao meu alcance de fazer para conseguir ajudar, apoiar, eu fazia. Até que um dia eu comecei a contar quantas coisas que, se fossem cobradas, pagas em dinheiro, eu havia feito. Eu tinha contribuído muito mais do que talvez se eu tivesse tirado uma oferta do meu bolso, tivesse uma renda fixa para contribuir. E você também pode ser um voluntário, um missionário da obra de Deus. Você pode fazer isso dentro da sua casa, sem você precisar de sair. Você pode usar a sua internet, suas redes sociais para você compartilhar o seu testemunho. Você pode compartilhar o que Deus tem feito na sua vida e você pode levar essa mensagem para quem quer que seja. Você não depende de formação teológica, você não depende de uma consagração feita pelo seu pastor. Você não depende de nada disso para você fazer a obra de Deus. Você depende apenas de você ter amor pelas vidas e se colocar na brecha para que você possa fazer isso. E essa é uma das únicas formas. É a primeira e é que todos nós deveríamos fazer. E para quem não tem condição de ir num lugar mais distante, por isso que a gente tem a contribuição financeira, para ajudar aqueles que estão indo mais longe, para que eles possam permanecer. E orando a favor. A gente faz missões orando, intercedendo. E eu quero te pedir, nesse momento, que você possa orar, né, por todos os missionários, juntamente comigo, para que Deus possa levar o seu socorro e o que eles tiverem necessários, tiverem de necessidade de que eles estejam. Que Deus levante mais missionários, que levante mais evangelistas, que a obra de Deus não pare. E que você seja esse missionário, que você abra o seu coração e diga assim: Senhor, eis-me aqui. Deus, quando você tem o desejo de ajudar, Deus te dá maneiras e estratégias. E quando você ora a respeito disso, Ele te revela, te mostra, como aconteceu para mim. Num dia de uma oração, de um culto de oração, quando o meu pastor disse assim: traga seu voto de oração, seu pedido de oração, mas ofereça algo para Deus, sacrifique algo a Ele. E se você não tiver uma oferta para você fazer como gratidão a Deus pelo que Ele tem feito na sua vida, peça a Ele estratégias para que você possa contribuir assim. Eu falei, essa estratégia, eu estava dando aula de reforço, mal que eu conseguia pagar a manutenção do meu aparelho. Como que eu vou conseguir ajudar em missões? E eu contribuía com uma ofertinha pequenininha, mas eu queria contribuir mais. Mas eu não tinha condições de fazer aquilo. Ele falou assim: por que você não pega? Vai lá, pega um carrinho de picolé e começa a vender. Daqui a pouco, quem sabe, Deus não te abençoa e você não monta uma sorveteria. E eu fiquei pensando naquilo, falei, é verdade, eu não tenho, mas eu posso ter. Eu não tenho o valor que eu gostaria de contribuir, porque eu sei que é muito carente, mas eu posso melhorar isso. E eu comecei a vender picolé, mas dentro da igreja, da minha casa, até o momento que eu decidi parar com o picolé, que eu tava tendo um prejuízo muito grande aqui em casa, só tem formiga aqui em casa. E eu não tinha condição de comprar de mim mesmo. Então,
eu larguei o picolé e comecei a trabalhar com a reciclagem do óleo de cozinha usado. Essa página aqui tá mais de 1 ano funcionando. Então, você vê aí, tem mais de 500 pessoas que já curtiram a página. Não são todas que acompanham, não são todas que estão envolvidas diretamente, mas a gente convida as pessoas para conhecerem, para doar o seu óleo de cozinha usado. Para cada R$1, para cada litro de óleo, você está contribuindo com R$1 de oferta nesse projeto. E eu não tive que tirar 1 centavo do meu bolso, digamos assim. Eu tive que buscar estratégia em Deus e Ele mostrar para começar. Hoje a gente consegue, nós temos alguns pontos de coleta de óleo na cidade. Se o seu bairro ainda não tem um ponto de coleta, entre em contato com a gente. Se você quiser, você pode fazer da sua casa, da sua igreja, um cantinho da sua loja, como a Luca Plast, da unidade da Ponte Alta, que nós pedimos permissão para divulgar o banner do projeto na página do Facebook deles, e eles autorizaram a fazer coleta lá, e colocaram uma caixa de papelão, assim, que cabe mais ou menos um fardo de refrigerante, para os clientes deixarem ali, e colocaram um papel assim: deixa aqui o seu óleo de cozinha usado. Está ajudando. O que a Luca Plast tem a ver com óleo de cozinha usado? Nada a ver, ela trabalha com todo material de artesanato. Mas ela reservou um cantinho da sua loja para fazer bem ao meio ambiente e também para fazer missões. E você pode ser uma dessas pessoas que pode contribuir também, assim se unindo a nós. Se você conseguir, se você sentir esse chamado, participe com a gente também. Não deixe de se envolver, vai ser prazeroso demais você saber que para cada 50 litros de óleo você está alimentando 2 crianças por 30 dias, 2 vezes ao dia, e mais uma criança que vai se alimentar 2 vezes ao dia pelo período de 15 dias. Não vai fazer falta para você, porque você não vai gastar nada com isso. Você vai usar só o seu tempo para você falar com as pessoas, pedir as pessoas para doarem um óleo de cozinha para você. Você faz em alguns minutinhos pelo WhatsApp, monta um grupo, chama para todo mundo, faz uma listinha de transmissão, chama no Message e nas suas redes sociais todas, faz um videozinho, publica o banner. A gente tem vídeo, tem material de divulgação, tem o link da página, e assim você pode se mover cada vez mais, e você pode ser um voluntário no trabalho de missões, ser um missionário através desse projeto, que foi uma das estratégias que Deus nos deu. E também você pode apadrinhar, você pode adquirir os produtos que a gente divulga aqui na página, tá? Todos os produtos que são divulgados, a partir de 10% de comissão, que era para ser a minha comissão da minha divulgação, eu oferto também para missões. E quando você compra esses produtos ou você divulga esses produtos, você também está fazendo missões, sem pesar no seu bolso, porque você tem despesas de várias coisas, e se você estiver precisando de algum dos produtos ou serviços que são divulgados aqui, dando prioridade, você vai estar fazendo missões. Vamos beber água? Falando em água, a minha água é especial. No próximo mês, querendo Deus, nós estaremos aqui entrevistando o Renato e a Jéssica Cardoso, que trabalham com um produto maravilhoso que faz com que a sua água tenha a redução em 99% de cloro, metais pesados e os produtos químicos que a gente infelizmente tem na nossa aguinha aqui no nosso país. Vão dar dicas muito importantes de saúde para você que quer cuidar e elevar a sua imunidade e proteger a saúde da sua família, principalmente os seus rins. Você sabia que uma pessoa ela pode desenvolver problema renal, tá insuficiente renal e tá funcionando só 40% dos rins, não sentir nada? Do dia pra noite a pessoa é internada, ela tem que fazer a filtragem do sangue através da diálise, só um transplante. Fazendo o tratamento da sua água aqui, ó, igual eu estou fazendo, vocês podem proteger a saúde da sua família, elevar a imunidade da sua família e proteger os seus rins. É horrível beber água com gosto de cloro. Nós não temos o hábito de beber água, a gente precisa desenvolver. E essa água ela é melhor do que água mineral, porque ela remove as impurezas que o filtro comum não remove,
e não tem a produção de hormônio feminino que as garrafas de água mineral vêm, que nós consumimos e acaba fazendo muito mais mal para nossa saúde. Então, temos novidades chegando aí, nós vamos colocar aqui à disposição para fazer perguntas. E você não pode ficar fora dessa, vai ser uma bênção para sua saúde, para sua vida. E poder participar desses patrocínios, das pessoas que estarão aqui com a gente, participando a partir desse ano de 2021. Você também pode ser um patrocinador, pode ser que você preste algum produto, ou você venda algum produto, ou você preste algum serviço, e você pode estar participando conosco também, doando, fazendo a sua contribuição aí. A gente te ajuda a divulgar para mais pessoas e vocês nos ajudam também fazendo a sua contribuição através da permuta, onde você doa, você apadrinha a criança, você doa o seu produto ou serviço para a gente poder sortear aí na ação de amigos também com os nossos amigos e os padrinhos que estão nos colaborando. E agora, para quem... passei 6 minutos. Vamos fazer o nosso sorteio. E o primeiro sorteio vai ser para pés e mãos gratuitos na Bianca Nails Design, minha sobrinha, faz a unha linda, a mamãe do Rodrigo, bebezinho, com muito cuidado, gente. A Bianca, ela não tira bifinho, dói muito, eu choro muito quando faz a unha, arranca o bifinho, tem higiene, usa máscara, usa luvinha, tá? Faz sua unha rapidinho, deixa sua unha bonitinha, bem esmaltada, muito bem feita. A gente postou fotos aí na página para vocês verem alguns das amostras dos trabalhos dela. Você pode seguir a Bianca lá também no Instagram e acompanhar. E no meu status também, no WhatsApp também, eu posto sempre fotos do trabalho dela, tá bom? Quem será que vai ganhar agora mão e pé da Bianca Nails Design? Você vai economizar aí aproximadamente R$30 esse mês. Você contribuiu a partir de R$5 e vai ganhar um presente no valor aproximado de R$30, que eu acho que é o valor que está aqui. Ui, sem querer eu tirei do... Ó. Quem vai ganhar? A câmera tá guardada pra mim, então vai aparecer invertido, tá? Mas eu vou falar e vou mostrar pra você ver quem é. Olha quem contribuiu, a primeira madrinha do mês de janeiro. A primeira que contribuiu assim que eu comecei a lançar o pedido de oração por Moçambique por conta do ciclone que estava se formando. Olha ela aqui, ó, Gislene. Ela mora no Padre Josimo. E a Gislene é nossa parceira dupla no projeto AME. Porque a Gislene, ela trabalha com as alianças em moedas antigas, que você pode encomendar também. As vendas das alianças antigas também são beneficentes. Para cada aliança de moeda antiga que você compra e adquire aqui, seja a dourada ou a prateada, com garantia eterna, você apadrinha 2 crianças por 30 dias, se alimentando 2 vezes por dia no projeto AME. Olha que maravilha, a Gislene, ela padrinhou e ainda a venda das alianças também são beneficentes. Você pode marcar o seu horário por atendimento para você tirar as medidas, fazer sua encomenda. Postei modelinhos aí também na página, tá? Se você reconhecer mais modelinhos, só você dar uma olhadinha aí. E marcar e fazer a sua encomenda. Eu tenho a minha aliança de moeda antiga e eu dou pra vocês que é o melhor investimento que você pode fazer. Por quê? Elas são até 10 vezes mais em conta do que as alianças de ouro. Tem a mesma garantia do que as alianças de ouro. Então, muito mais economia pra você. Ainda você faz missões. Então, Gislene ganhou um pé e mão da Bianca. Tô anotando aqui. Gislene, vou te passar o contato no privado, tá bom? Da Bianca, pra você marcar o seu dia de beleza. Gislene, enfermeira. Vamos pro segundo presente,
que é o detox facial, para você que tem problema de oleosidade na pele, problemas com espinha, com acne, que a sua pele tá pedindo socorro, um spa para vocês, detox, no espaço Marluce Almeida. Se for o homem não quiser, gente, pode dar para uma mulher mais próxima, tá bom? Quem quiser doar também para mim, eu aceito. Ai, vamos lá. Eita, peguei. Quem vai ganhar o detox? Espero que seja alguém de perto. Porque se for uma pessoa que não está em Volta Redonda, eu vou ter que sortear outra pessoa, hein? Vamos ver, porque tem gente de outro estado trabalhando aqui com a gente. Tô brincando. Se essa pessoa for de outro estado, essa pessoa pode doar para alguém que estiver aqui mais próximo, tá bom? Então vamos ver. Ah, temos de outra cidade. Quem é? Tia Zélia, do bairro Recanto do Sol, em Barra Mansa. Tia Zélia, colaboradora, vou cuidar da pelinha dela. Gente, mas que pele linda que ela já tem. Tem que nadar na mesma água que ela, pra não perder a beleza. Tia Zélia ganhou um detox facial. Vai ficar com a pele mais lindona. Tia Zélia é nossa colaboradora, voluntária também no projeto, que tem sido boca de Deus para arrecadar recursos para o projeto Homem, para missões, para CIB, para as crianças, para tudo. Essa mulher tem um coração muito grande, meu Deus. E agora, o Vale Compras, o Vale Presente. Você pode fazer as suas compras, você pode presentear quem você quiser. No valor de R$50. Gente, amanhã é meu aniversário, podia ser eu, né? Se quiser me presentear amanhã é meu aniversário, pode mandar pelo correio, pode mandar pelo Sedex. Vamos ver quem vai ganhar esse Vale Compras. A Estilo Modas é a loja que você vai retirar o seu presente. Tem roupa feminina, masculina, tem sandália, calçado feminino, masculino acho que ainda não tem, tá? Mas tem Natura, cosméticos, acessórios, tem Maravilhas da Terra, chá seca-barriga. Você pode resgatar esses R$50 qualquer um desses produtos na loja, tá? Até 50. Aí, digamos que você escolha uma rasteirinha que custa R$30. Você pode ter mais de um presente, gente. Poxa, que presente! Por isso que eu digo que esse presente podia ser pra mim, porque amanhã é meu aniversário, né? Nós vamos orar daqui a pouco, tá? Por último... Eita, tava longe, peguei. Ai, quem será essa pessoa? Deise Soares. Deise Soares. Ela falou pra mim assim: a minha vida financeira não tá boa, mas eu sinto o desejo no meu coração de poder ajudar as pessoas. Ela trabalha como diarista, tá? E ela tinha, até um certo tempo, ela adotava uma família, dava esse trabalho todos os meses pra essa família. Gosta muito das pessoas. Não é à toa, gente. É minha irmã mais velha. E ela disse assim: eu não vou dar o que sobrar do meu pagamento, porque eu sei que não é assim que funciona. E ela falou: eu vou reservar uma oferta para poder contribuir. Ela deu para contribuiu, foi assim que a gente fez o sorteio em dezembro. Ela deixou a oferta dela, não conseguiu antes, e apadrinhou já para dezembro e para janeiro de uma vez, assim, numa cartada de uma vez só. Deus vai te surpreender muito, Deise, e vai fazer prosperar ainda muito mais, porque você já é abençoada e tem o desejo de fazer muito mais, mesmo já ajudando as pessoas que estão ao seu redor. E assim é você, que também não foi sorteado, mas Deus, ele tem um galardão para cada um de nós. E fico pensando assim, gente, quantas pedrinhas da nossa coroa vão ser contadas naquele dia.
A fila das pedrinhas, para quem contribui, é Deus, a recompensa vem dele. A gente não pode fazer, tipo que a gente faz um agradinho, de dar uma lembrancinha, né? Mas é Deus quem dá. E ela falou aquilo pra mim, e isso marcou muito quando ela falou. Não vou dar o resto. Não vou dar o resto porque a minha vida tá ruim. Ela fez um sacrifício da oferta dela. E se você precisar de uma faxina, conte com ela. Daisy ganhou vale compras. Nós vamos nesse momento. Quero agradecer a todo mundo que vai assistir depois. Tia Keisa tá aí, tia Keisa. Vai dar pra falar um pouquinho? Vai dar, tia Keisa? Não, vai preparar, né? Tia Keisa, guerreira, Água Limpa, ponto de coleta na Água Limpa. Pra você que quiser deixar o seu óleo no Água Limpa, entra aí no contato pra você nos ajudar também nessa obra. Deus abençoe todos que contribuíram. Todos os nomes estão separados, vai ficar salvo para poder compartilhar com quem ajudou a contribuir, para saber qual foi o resultado final. Eu quero te convidar nessa hora para nós orarmos agradecendo a Deus por essa oportunidade e para que Deus possa abençoar todas as pessoas que estão contribuindo, por aquelas que ainda vão vir, que elas vão vir, que as doações vão chegar. Essa contribuição ela vai para ajudar o projeto AME na despesa do mês de fevereiro. Então a gente faz sempre um mês antes para o mês seguinte, tá bom? E o mês que vem nós já temos, né, uma nova ação entre amigos, temos outros patrocinadores, outros presentes. E o desafio continua. Você pode ser um missionário convidando pessoas para participarem com a gente também. E vamos orar pelos nossos missionários em Moçambique que não conseguiram chegar a tempo aqui para falar com a gente hoje, mas nós vamos elevar diante de Deus a nossa oração, entregar isso nas mãos do Senhor e pedir isso aí, para participar da próxima. Já tem novidade, tem o testemunho da tia Kézia, o milagre de Deus aqui na terra, para contar pra gente o que Deus tem feito. E vamos pedir que o Senhor repreenda esse ciclone que tá para vir agora amanhã, no dia do meu aniversário, que a previsão do tempo, né, deu, as autoridades locais já deram um alerta que pode chegar, mas do mesmo jeito que Deus fez um ciclone de categoria 3 chegar com uma brisa, pode fazer isso de novo, principalmente porque eu creio que, e eu orei assim ao Senhor, que são 4 milhões de filhos ali, que esses 4 milhões estão ali que não, entre eles aqueles que não ouviram a palavra, têm a oportunidade de se arrepender dos seus pecados. E aqueles que começaram a obra ali têm a oportunidade de continuar e alcançar muito mais pessoas. Essas pessoas não venham partir para a eternidade sem ter um encontro com Jesus, ou ao menos de uma oportunidade de se arrepender dos seus pecados, porque o nível de idolatria é muito grande, né? Não existe 100% de pessoas evangelizadas, então eles precisam muito do Senhor, tanto quanto o Brasil. Vamos orar também por Manaus, que está precisando de oração, que Deus possa iluminar as autoridades, que possa dar sabedoria e que nos dê condições de ajudar de acordo com as nossas forças, os nossos irmãos que estão lá, que venha guardar nossa casa, nossa nação. Os especialistas estão dizendo muitas coisas, dizendo que isso pode ser um exemplo de referência que pode acontecer no Brasil todo. O nosso país pode entrar num estado de colapso se a gente não clamar. A gente não pedir por misericórdia e não chegar naquela mesma frequência que eu falei. Não precisa ser 100% de todos que tem. 1% é o suficiente. Com o mesmo propósito, com o mesmo Espírito, Deus responde. Vamos orar? Amém? Senhor, eu quero te louvar, Senhor, pela essa oportunidade que o Senhor nos deu de estar, Senhor, nesse propósito, Pai. Eu sei, Senhor, que nós não precisamos de 100% de pessoas que estejam envolvidas. 1%, porque o Senhor sempre contou, não com nome, grandeza, altura, status. O Senhor, não, essas coisas não te glorificam, Senhor, mas as coisas pequenas, as coisas que poderiam ser, são contraditórias para o nosso entendimento, as coisas loucas deste mundo, para aqueles que são sábios, os pequenos,
e não os grandes. Deus, tu és um Deus que nós não temos nem palavras para expressar. O Senhor é especialista em fazer milagres desse nível, que contradiz toda a estatística, toda a ciência humana. Assim como o Senhor fez no mês passado, como o Senhor repreendeu aquele ciclone e fez apenas uma brisa chegar até ali, uma brisa expressão minha, porque teve alagamento, mas os danos foram os mínimos possíveis. Eu quero te glorificar por esses livramentos e quero te pedir que, se o Senhor ainda tem, Pai, uma obra na vida dos 4 milhões de teus filhos que estão ali, inclusive os nossos missionários, o Zé Geraldo e a missionária Eva, que o Senhor venha repreender, Senhor, mais uma vez, e o Senhor venha surpreender, Senhor, a estatística, a meteorologia, quer dizer, e venha, Senhor, soprar, não com um ciclone naquela nação, oh Deus, mas com a tua presença, que haja um grande avivamento naquela terra, Pai, que altares de idolatria sejam derrubados, e que o seu nome possa ser exaltado ali, Senhor. Que haja, Senhor, a saúde e a prosperidade que vem do Senhor sobre Moçambique. E que a maldição, Senhor, que está sobre essa nação há muitos séculos, desde o início da sua construção, da sua colonização, Senhor, possam ser quebrados por uma nova aliança contigo, do teu evangelho. E haja, Senhor, uma prosperidade que vem do céu sobre a vida deles. Uma prosperidade que vem de dentro para fora, de cima para baixo. E abençoa todos, assim como o Senhor fez na ilha de Fiji, trazendo um avivamento que alcançou a economia, alcançou a educação, alcançou a política, alcançou a segurança da nação, alcançou os relacionamentos sociais. Assim, Senhor, haja sobre Moçambique. Que haja restauração da igreja que está ali plantada. Não são poucos os evangélicos que estão ali. Não são poucos os seus servos que estão ali trabalhando naquele país que existe 4 milhões de pessoas. E nós sabemos que não é 100%, mas o Senhor conta com 1%. Assim como o Senhor fez com Gideão e o Senhor contou com os 300. 300 que obedecem, 300 que pagam o preço. 300 que estão arriscando as suas vidas num país tropical que tem mais de 4 meses de ameaças de ciclone rondando. Deus, não bastasse tantas dificuldades, mas o Senhor é Deus de perto, Deus de longe, e o Senhor pode segurar, Senhor, esse ciclone e enviar o sopro do teu Espírito, Pai, não a destruição sobre aquela nação. Que o Senhor possa levar o sopro do arrependimento, o sopro da cura, Senhor. Sopro, Senhor, da tua presença que quebra grilhões, que liberta cativos e oprimidos. Deus, o teu sopro que vem trazer vida e vida em abundância sobre aquele país. E que Moçambique, Senhor, não seja um país que dependa de assistência humanitária dos países vizinhos. E eu profetizo, Senhor, que sobre Moçambique haja a prosperidade que vem do Senhor. Que a sua igreja que está ali se posicione como intercessora e possa salgar, possa temperar e fazer a diferença, venha iluminar como um farol no meio das trevas. Que a igreja de Moçambique, ali representada, os teus filhos, Pai, possam ser usados poderosamente por ti, Senhor. Não apenas na pregação do evangelho, mas que eles tenham atuação estratégicas naquele lugar. Que o Senhor venha levantar ali servos na política, se ainda for possível, pelo sistema de governo existente. Levanta os teus servos, Senhor, nas confederações, Pai, como policiais, advogados, juízes. Levanta os teus servos, Pai, nas escolas, nos hospitais, nos serviços públicos essenciais. Levanta a sua igreja onde quer que ela esteja de maneira estratégica, Pai. Que seja, Senhor, 1% dos teus filhos que estejam de pé, não permitindo, Senhor, que o fogo se apague, porque o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Que a sua presença, Senhor, não falte sobre Moçambique. E que eu profetizo, Senhor, que Moçambique não tenha mais que tomar emprestado, mas que Moçambique seja tremendamente invadido pelo teu sopro da prosperidade, de maneira que Moçambique venha abençoar outras nações.
e que uma nação desprezível para muitos, uma nação pequena em recursos, Pai, possa vivenciar o milagre da tua cura na economia. Venha vivenciar, Senhor, este momento de milagre que o Senhor vai atuar. Onde, da mesma maneira que o Senhor disse para o Brasil, pode alguma coisa boa vir do Brasil? Pode alguma coisa boa vir de uma nação quebrada economicamente? Pode, porque o Senhor é o Deus que não habita em templos feitos por mãos de homens, mas o Senhor é um Deus que se faz presente com um contrito coração. O espírito quebrantado o Senhor não desprezará. E eu sei, Senhor, que existe muita sede do Senhor, pelo Senhor naquela nação. Eu sei, Senhor, que existem muitas pessoas que estão adorando deuses que não podem escutar, deuses que não podem ver, que não podem abraçar o encontro deles, porque eles ainda não te conheceram. Que falta, Senhor, apenas a oportunidade de conhecê-los para que eles possam abrir seus corações, porque é Deus. Esse povo te adora com 4 horas de adoração no culto, com fome, com dificuldades, com doenças, dançando, cantando. Que adoração é essa, meu Deus? Que adoração é essa que o Brasil não conhece? Quantos filhos seus estão ali, Senhor, te clamando, esperando que a mensagem chegue. Ah, Deus, usa, Senhor, a tua igreja ali, a sua igreja sem placa, sua igreja sem denominação humana, porque é esta igreja que o Senhor tem usado, não apenas Madureira, mas todas que o Senhor permitiu, plantou ali, Senhor, faça prosperar e que haja possibilidade da unidade entre elas, para que o seu milagre aconteça, porque a tua palavra diz: oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. E ali o Senhor ordenará a bênção. Ordena a bênção sobre Moçambique, Senhor. Ordena, Senhor. Acalma o mar. Acalma a tempestade. Acalma esses ventos. Dá livramentos de morte, Senhor. Dá livramentos de morte, Pai. Olha para os teus filhos ali que preferem, Senhor, dar a sua vida, o seu sangue ali pelo Senhor, do que estarem aqui no Brasil, onde não tem essa ameaça. E aqueles que poderiam estar aqui fazendo a sua obra, escolheram estar lá, mesmo sabendo todos os riscos, dificuldades, estão lá, Senhor, não porque eles querem os seus nomes estampados nos outdoors, não porque eles querem ser reconhecidos por homens, não. São pessoas que o Senhor há de chamar por um novo nome. O Senhor tem uma coroa de glória incorruptível, com galardão. Estão ali no anonimato, Pai, te servindo, Senhor. Renova as forças dos teus filhos ali, Senhor, e coloque paz sobre os seus corações, para que eles possam confiar no seu cuidado, porque o Senhor é o Deus que cuida. O Senhor é o Deus que cuida. O Senhor é o Deus que não abandona os teus filhos. E ainda, Senhor, que se fosse possível para nós estarmos reunidos em oração, se nós pudéssemos estar ali, nós não teríamos como segurar a força do vento. Mas o Senhor é um Deus de perto e de longe, o Senhor pode fazer. A nós, Senhor, não cabe nada mais do que fazer. Mas ao Senhor está o poder de dar, de retirar, de abrir e de fechar, de morrer e de fazer viver, de prosperar e de trazer vida e vida em abundância. Em nome de Jesus eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor venha renovar poderosamente, Senhor, as forças dos teus filhos. E que essas previsões, Senhor, elas possam ser, Pai, mais um motivo, um propósito de o Senhor estar fazendo um milagre maravilhoso naquele lugar, Senhor. E eles possam dizer: nós não sabemos o que é meteorologia, sabemos o que a meteorologia disse e não entendemos o que tem acontecido. E elas possam reconhecer que foi obra do Senhor, para que o seu nome seja glorificado, para a tua honra e para a tua glória. Ah, Deus, aqueles satélites, Pai, que estão ali de olho num furacão. Ah, Deus, aqueles satélites que estão mostrando, que estão trazendo uma necessidade de oração, nos colocando dias antes. E eu creio, Senhor, que neste momento os teus filhos, pelas previsões, possam estar, Senhor, em vigília, em oração, clamando por misericórdia. Quantas vidas, Pai,
que não tem casa, estão morando embaixo de palhas, onde não existe nenhuma estrutura física em que elas possam se abrigar, que as autoridades têm dito, saiam daí, procurem lugares mais seguros, e nem eles têm lugares seguros para oferecer essas pessoas carentes, que elas saem de lá e procuram escola, abrigo, algum outro lugar, mas elas não têm para onde ir. Quando elas voltam depois do ciclone, muitas veem as suas casas destruídas, elas não têm nenhum barraquinho, Senhor, para morar. Mas o Senhor é a morada em que elas podem se encontrar. Porque o Senhor é aquele que faz nova todas as coisas. E essa é a oportunidade da sua igreja fazer a diferença ali. Em momentos como esses, que eu vejo permissão do Senhor, estratégias para que o Senhor possa levantar a sua igreja fazendo um trabalho social que o governo sozinho não consegue fazer. A sua igreja resplandecendo, a sua igreja salgando. Usa a sua igreja ali, Senhor. Em nome de Jesus. Abençoe, Senhor, de maneira abundante, Senhor. A todas as pessoas que têm contribuído, que têm ajudado. Senhor, eu te peço que o Senhor não deixe desfalecer, Senhor, assim como lá no deserto. O Senhor pediu que seu filho, o seu servo, segurasse a mão do outro para que Israel não perdesse a guerra, Senhor. Levante, Senhor, mais Arões que possam segurar, Senhor. Segurar, Senhor, as nossas mãos cansadas e não nos deixe parar, Senhor. Levante pessoas, motive, toque, desperte. Nos ajude, Senhor, a encontrar essas pessoas onde quer que elas estejam, para que elas possam se unir e trabalhar nesse projeto, Senhor. Nos ajude a encontrar, Senhor, essas pessoas que o Senhor já tocou, já preparou, já semeou, e só nos falta, Senhor, sincronismo, nos conectar, Senhor. Levante, Senhor, patrocinadores, Pai, que isso seja apenas uma sombra do que há de se revelar, do que o Senhor há de fazer, Senhor, muito mais pela sua obra. Porque eu creio, Senhor, que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Eu creio, Senhor, que assim como o Senhor semeou no coração dos teus filhos que estão ali, o desejo não só de alimentar essas crianças, mas também de oferecê-las uma aula de reforço, oferecer-lhes um curso de que ajude os pais, fazendo um trabalho de excelência. Eu creio, Senhor, que nasceu no teu coração, assim como testifica no meu, Senhor, de oferecer, Senhor, muito mais do que alimento físico, mais alimento espiritual, como eles têm levado, mas também, Senhor, que eles tenham condições de relocar, Senhor, pessoas no mercado de trabalho, porque eles precisam, para que essas crianças tenham oportunidades a mais, Senhor, não apenas de sobreviver até a fase adulta ali, mas que elas tenham uma vida diferente e que elas possam semear e prosperar na vida de outras pessoas, que elas sejam ajudadas agora, mas que o Senhor possa dar uma virada na vida delas, de maneira que elas sejam trabalhadoras, voluntárias nesse projeto, e elas possam semear e continuar a obra que começou. Porque o Senhor tem compromisso com a sua obra, o Senhor tem compromisso com aqueles que têm compromisso contigo. E o Senhor tem poder para fazer infinitamente mais, além do que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Nós pedimos que o seu poder venha operar em nós, através de nós, na vida deles, Pai, suprindo todas as necessidades, retirando, Senhor, toda a preocupação, toda a ansiedade, que eles possam ser cheios de alegria a cada dia mais, e aquelas pessoas, Senhor, possam ser alcançadas pela sua alegria, da sua presença, Pai, não uma alegria artificial, mas que não está baseada nas coisas materiais, nas coisas que o mundo pode oferecer, mas uma paz incondicional, que excede o entendimento, que vai para a eternidade, para que eles venham ter certeza que na eternidade, Senhor, ninguém vai passar fome, ninguém vai sofrer com AIDS, Pai, assim como os 48% dos africanos sofrem com essa doença tão terrível, Pai, e tantas outras como a cólera, como a malária, e tantos insetos, o ebola, e essa pandemia que tem rodeado o mundo todo, Pai, em nome de Jesus. Coloca o teu sangue nos umbrais das casas dos teus filhos. Meu Deus, o que anjo da morte não passe. Eu clamo pela nossa nação também. Clamo, Senhor, pelos nossos governantes, Pai, para que eles tenham sabedoria do Senhor e que eles não venham fazer nada que não seja da sua vontade. Orienta, dá discernimento, dá palavra de sabedoria, Pai, e que eles possam reconhecer que nesta hora de dificuldade somente o Senhor para iluminar a mente deles. Que eles não venham buscar, Senhor, recursos em deuses falsos, mas que venham buscar no Senhor. Que a igreja, Senhor, possa se erguer, se unir nesse propósito, Pai. Não, Senhor, para poder
formar panelas, Pai, mas para se unir a um exército de intercessão, para que o Senhor possa responder ao nosso clamor e venha trazer, Senhor, cura. Passa, Senhor, com teu sangue nos umbrais das nossas casas, Senhor, e repreenda o anjo da morte, Pai. E que nós possamos viver uma vida abundante na sua presença, Senhor. E que não venha nos faltar nada daquilo, Senhor, que realmente nós precisamos. Nos dá graça, Senhor, para sermos obedientes ao Senhor e aguardar em silêncio a tua salvação. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a tua salvação, assim dizem Lamentações, Pai. Que nos nossos lábios hajam hinos de louvor, de adoração, de agradecimento pelas vitórias que o Senhor já vai nos conceder, pelas providências que o Senhor há de tomar, pelas pessoas que o Senhor vai tocar, pelos recursos levantados. Oh Deus, em nome de Jesus, essa semana começou, Senhor, o processo de vacinação. Oh Deus, toma nas suas mãos, Senhor, essa missão. Oh Deus, em nome de Jesus, nos dá graça. Em nome de Jesus. Que não nos falte, Pai, em nome de Jesus, amém, Senhor. Que você possa continuar esse propósito e, se Deus quiser, daqui a 30 dias nós retomamos o nosso segundo tempo com a tia Kézia dando um testemunho aí. Amém? Pai, Senhor.